Eu gostaria de começar essa live, como sempre faço, te fazendo aquela boa e velha pergunta: como você está? Como é que foi a tua semana? Então, às vezes a gente chega numa sexta-feira como essa, muito cansado. Talvez a tua semana tenha sido estressante, talvez tenha tu tenha tido que matar um leão por dia, como diz no ditado, né? Mas a gente sempre vai ver oportunidades para agradecer a Deus em todos os momentos. E a gente pode olhar para trás dessa semana que passou e a gente pode dizer, será? Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado? Com certeza o Senhor tem nos ajudado. Com certeza a boa mão do Senhor tem te guiado, ela te trouxe até aqui. Então louvado seja Deus por essa semana que passou, pelo final de semana que se apresenta para nós, né? Que seja um final de semana abençoado, um final de semana de muita paz, de muitas alegrias para todos nós, em nome de Jesus, né? E é um final de semana um tanto quanto diferente, né? Por ocasião das eleições municipais, em que a gente vai ter agora nesse domingo próximo. É um final de semana que a gente deve orar como há muito tempo a gente não orou, né? Se você não tem o costume de orar pelos governantes da tua cidade, né? Às vezes a gente passa desapercebido, a gente não ora, a gente não busca o Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que orar para que haja paz na cidade, e em havendo paz na cidade, vós tereis paz. Então a gente precisa orar por aqueles que o Senhor vai levantar como governantes, prefeitos, né, vereadores da nossa cidade, que aquele que esteja ali mal intencionado, ele possa cair, no sentido de não se eleger, né, que o Senhor possa nos dar essa graça, nos abençoar. Então, que seja um estudo abençoado, uma palavra abençoada para nossas vidas, que Deus possa falar ao teu coração, assim como Ele já falou ao meu coração por essa palavra, que você possa receber do Senhor, né, uma palavra renovadora, motivadora, encorajadora, e que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Que você pode, curva a tua cabeça e nós vamos falar com Deus nessa hora. Amém? Senhor, nós te somos gratos e te bendizemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pela graça de sermos teus filhos, sermos tua igreja, sermos o teu povo. Obrigado, Jesus, pela semana que o Senhor nos deu, porque muitas coisas talvez tenham acontecido e tentaram nos fazer parar, e nós chegamos até aqui, porque a tua boa mão nos conduziu em triunfo, tem nos conduzido em vitória. E se alguma situação ainda persiste, nós queremos depositar ainda mais a nossa fé no Senhor e descansar em Ti, sabendo que o Senhor vai trazer a provisão, sabendo que o Senhor vai dar o alívio, vai trazer o escape, e o Teu nome será mais uma vez glorificado em nossas vidas. Obrigado pela vida dos meus irmãos que já estão aqui conosco nessa live, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos fortalecer pela Tua palavra, nos ajuda, Pai amado, a compreendê-la, que ela possa acertar o nosso coração no sentido próprio da palavra, que ela possa achar o endereço pela qual o Senhor a designou. Fala ao nosso coração, Deus, fala comigo, usa a nossa vida para que o Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja possa receber mais uma vez da parte do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe mais uma vez. Eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Aqui nós vamos ver um milagre realizado por um profeta de Deus, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um homem de Deus, era um homem que o Senhor usava poderosamente, foi usado, foi instrumento, foi um baluarte no seu tempo. E aqui a gente vai ter um ensinamento muito interessante que o Senhor ministrou ao nosso coração. 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 1 ao 7, está escrito assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão
Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um dos servos: Serve-te de ires com teus servos. Ele tornou a dizer: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: Ai, meu senhor! Porque o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, eu louvo o teu nome e te glorifico por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tua palavra que nós acabamos de ler. A tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela traz, ó Pai amado, a nós ensinamento, ela traz cura, ela traz entendimento, ela traz temor ao Senhor. Então que nós possamos andar por ela, por esses versículos que nós andamos, lemos, que o Senhor possa nos conduzir, nos abençoar nesta palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos, esse cenário é um cenário bastante interessante. O cenário que nós vemos aqui é de uma igreja plena. Eu falo uma igreja plena, não falo uma igreja perfeita, tá? Uma igreja plena porque uma igreja plena é uma igreja que funciona na sua totalidade. Nesses pequenos poucos versos que a gente leu aqui, a gente vê a liderança, a gente vê os liderados e a gente vê ação. É tudo que uma igreja precisa imprimir para continuar avançando, cumprindo o seu chamado, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. A gente entende por esse texto aqui de 2 Reis que os filhos dos profetas que estavam reunidos ali junto com Eliseu, né? E aí se os filhos dos profetas, entende-se aqui, os discípulos, na verdade, dos profetas, entende-se aqui que eram aqueles alunos dos profetas, né? Os discípulos deles. Porque como é que era feito naquele tempo? Boa noite, irmão Luiz, a paz do Senhor, querido. Como era feito naquele tempo? O profeta ele escolhia o seu discípulo pela sua capacidade, pelo seu grau já de entendimento. Era feito ali uma sabatina, enquanto o discípulo se dispunha, ele se apresentava para ser discípulo de profeta, ele era sabatinado em cima das leis, em cima das escrituras que já tinham, que eram as leis, né, o Pentateuco que eles já conheciam, e depois eles pegavam os profetas e liam os profetas e entendiam e era sabatinado em cima dos profetas, e depois eles eram retirados da sua família, no sentido de que iriam viver no internato. Eles iriam viver dentro da igreja, dentro do seminário deles, dentro daquela escola, onde eles iriam aprender junto com o discípulo, junto com o profeta, perdão. Então, os filhos dos profetas, eles moravam num lugar estreito. Era apertado demais, porque a escola dos profetas era o lugar onde também assistia a congregação. Enquanto eles estavam ali estudando, era um seminário daquele tempo. Mas, eventualmente, quando cultuavam ao Senhor, era o lugar onde o povo se reunia para cultuar a Deus, para observar as Escrituras, para poder receber orientação profética, que o profeta ele era o líder da igreja naquele tempo. Então, eles sentiam ali o desejo de ver a igreja, a casa do profeta, o lugar da adoração, que olha, aqui é pequeno demais, porque talvez porventura, enquanto eles estavam ali reunidos, né, e aprendendo, ao tempo em que as pessoas iam buscar o profeta, iam receber uma palavra, iam ali para serem ouvidos e aconselhados pelo profeta, talvez muitas pessoas afluíssem para ali e eles sentiam-se apertados naquele templo.
naquele lugar. E aí eles tomaram uma iniciativa. Olha que legal. A iniciativa não partiu do profeta. A iniciativa não partiu do líder da igreja. A iniciativa partiu dos discípulos dos profetas. A iniciativa partiu da igreja. É uma coisa bastante interessante, amados, porque talvez nos tempos de hoje a gente tenha criado um hábito de a gente ficar esperando que a nossa liderança diga, que a nossa liderança aponte, que a nossa liderança se esforce, que a nossa liderança aconteça, que eles tenham aquela obrigação, e a gente às vezes cobra muito da nossa liderança. Mas eu aprendo aqui com esse texto de 2 Reis, que eu como igreja, que você como igreja, nós como discípulos do Senhor desses tempos, a gente pode e deve ter iniciativa. Não é uma iniciativa, como diz no popular, à la vontade, segundo a minha vontade. Tem que ser alguma coisa com propósito. Qual que era o propósito aqui da iniciativa dos discípulos? Fazer com que a igreja tivesse um lugar melhor, com que a obra se expandisse, ter lugar para mais. A visão deles, a proposta deles era para crescimento. A proposta deles é para que a igreja avançasse. E eu penso que nós, enquanto liderados, a gente também pode contribuir com o nosso líder. A gente pode contribuir com os nossos pastores. A gente deve orar pedindo a Deus sabedoria. Deus, me dá entendimento de que forma eu posso contribuir mais com o reino. De que forma eu posso contribuir mais na minha igreja. E às vezes a gente fica esperando aquele irmãozinho porque a gente julga que ele é mais dotado, que ele tem mais dons, que ele tem mais talento, que ele talvez seja um pouco mais desprendido. Então vamos esperar pela iniciativa dele, eu estou aqui para somar. Na maioria das vezes a gente diz isso. Aqui a gente vê iniciativa. A iniciativa do corpo. A iniciativa dos discípulos. E eles, olha só como é que interessante, eles vão até o líder da igreja e sugerem aqui uma ação. Eles sugerem aqui uma obra, um trabalho, coisa que é maravilhoso, porque eu e você podemos fazer isso. Na nossa igreja nós podemos sugerir, porque Deus nos fez corpo, e o corpo ele tem que somar com o restante. O braço, a mão, ela precisa ser útil para todo o corpo. A boca precisa ser útil para todo o corpo. Os pés precisam ser úteis para o corpo. Nós podemos ser úteis para o corpo de Cristo, para a igreja, para o crescimento dela. E aí os filhos dos profetas vão até Eliseu e dizem: olha, meu profeta, meu pastor, o lugar em que a gente está cultuando é estreito demais, é pequeno, é apertado. Ainda mais hoje, nos tempos de Covid, não pode ter aglomeração, né? O lugar é apertado demais. E aí talvez o pastor tenha ficado pensando assim, o profeta, né? Vou ver onde é que vai dar essa conversa. Porque existem às vezes alguns pastores, alguns líderes que travam. A gente chega com a ideia, a gente chega com não sei o que, e talvez você possa receber no primeiro momento uma palavra negativa. Mas aqui a gente vê o Eliseu usando de sabedoria. Ele diz, ele fica atento ao andar da conversa. E aí eles sugerem para Eliseu: vamos até o Jordão, no versículo 2. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E aí o líder da igreja, o profeta, ele respondeu: ide, ou seja, podem ir. Ele deu a bênção. Ele começou a entender que havia ali um propósito naquela sugestão, naquele trabalho que estava sendo proposto.
E eles disseram, e o profeta disse, olha, pode ir. Sabe por que o profeta deu essa liberdade para eles? Porque o profeta conhecia eles. Eu tenho certeza que no dia em que você disser para o teu pastor, no dia em que você disser para o teu líder do teu departamento, o líder do teu ministério, no dia em que você disser para ele, olha, eu tenho uma ideia que a gente pode, que eu acho que pode contribuir com a nossa igreja. Olha, eu tenho aqui uma ideia, eu queria compartilhar contigo porque eu acho que eu posso contribuir, que essa ideia pode contribuir com o nosso departamento. Eles apresentaram aquela ideia e o líder, conhecendo eles, deixou eles tocarem a ideia. Olha, podem fazer, ide. A gente vai receber a bênção, porque se você é uma pessoa de Deus, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, então não vai sair de você alguma coisa que não seja da parte de Deus. Deus vai usar a tua vida para o crescimento da obra dele. Você foi escolhido por Deus para contribuir com o reino. Quando nós somos tirados do mundo e trazidos para dentro da igreja, o Senhor espera de nós atitudes. O Senhor espera de nós que nós contribuamos com o reino. Porque o Senhor te deu dom. O Senhor te deu talento. O Senhor te deu uma vida, o Senhor te deu sabedoria, o Senhor te deu saúde para você usar todas essas coisas no reino dele. E você pode contribuir com o reino do Senhor. Não julgue a você mesmo dizendo, eu sou incapaz, eu sou pequeno demais. Ah, porque eu nunca participei disso, eu nunca fiz antes. Então agora é o teu tempo, chegou a tua hora, dispõe-te, põe-te em pé, deixa resplandecer a luz do Senhor sobre a tua vida. Arregaça as mangas e coloca a mão na obra. O interessante também é que quando o profeta diz para os discípulos, olha, podem ir, gostei da ideia, vocês vão lá, né? Até o Rio Jordão, vão cortar madeira, porque antigamente o templo, as igrejas, o lugar em que eles habitavam aqui, era feito de madeira. Era madeira, era palha, era alguma coisa assim, bem artesanal. Então, vocês vão lá no Rio Jordão, vão cortar madeira para servir de viga e vão construir um lugar maior. Vão ampliar a obra. Ótimo, perfeito, podem ir, disse o profeta. Eles disseram, vão com a gente, vem com a gente. Essa atitude deles é muito interessante porque eles reconhecem ali a liderança, eles reconhecem ali a instrumentalidade do homem de Deus. Convide o teu pastor para participar das atividades do teu ministério na igreja. Se você é da União Feminina, olha pastor, nós vamos ter hoje uma reunião, um chá. E nós gostaríamos muito que o Senhor participasse conosco. Se você é da União de Homens, olha, nós vamos fazer um almoço, um churrasco. E nós gostaríamos muito, pastor, que o Senhor participasse conosco. Se você é dos levitas, hoje a gente vai fazer um encontro musical. Pastor, participa com a gente. Você precisa honrar o teu pastor. Amém? Eles honraram a Eliseu dizendo, olha, vai com a gente. Eles estavam dizendo com aquela atitude, nós precisamos da tua liderança. Nós queremos fazer, nós vamos fazer, mas nós precisamos da tua liderança. Convide, exerça, seja abençoador do ministério do teu líder. Abençoe, ore, invista tempo orando, invista tempo buscando a Deus pela liderança da tua igreja. Seja o pastor, seja a liderança do teu departamento, peça a Deus que dê sabedoria, some forças, trabalhe, ore, esteja mais perto. Porque a contribuição é um ato de amor que nós podemos dar ao ministério dos nossos pastores, à liderança dos nossos departamentos. Porque não deve ser fácil ser pastor de igreja. Muito pelo contrário, deve ser uma tarefa
extremamente difícil. Extremamente difícil. E às vezes uma atitude que a gente tem para com os nossos pastores, talvez é um retorno que ele está recebendo da parte de Deus, dizendo: olha como vale a pena. Olha como vale a pena. Eles disseram para o profeta: vamos com a gente. O profeta se alegrou no coração, com certeza. E aí ele não viu ali empecilhos. Amados, às vezes a gente fica pensando no que é difícil. A gente inventa aquilo que não vai acontecer. Ah, mas se eu fizer, e se ele não quiser? Ah, mas se eu propor e alguém for contra? Ah, mas se eu tentar e não der certo? Tenta! Vai! Se disponha! Se coloca na brecha! Deixa o Senhor usar a tua vida. Deixa Deus abençoar você. Se colocando na brecha, se colocando à disposição do reino. E aí, quando você vai ver que às vezes a gente tem ideias que talvez não sejam boas. A gente precisa ter esse discernimento. Às vezes a gente está pensando coisas fora do contexto, né? A gente precisa somar forças, olhar para o todo. A minha ideia vai contribuir para a igreja, vai contribuir para o grupo, vai contribuir para o todo, ou é para engrandecer o meu nome? Se a tua ideia for boa da parte de Deus para engrandecer, vai dar certo. Tudo estava colaborando aqui, ó. Eles deram a ideia, o profeta aceitou. Eles convidaram, o profeta foi. Estava dando certo. Vai dar certo. A tua contribuição vai alegrar o coração de Deus e vai alegrar o teu pastor. Vai alegrar a tua igreja. Porque o Senhor vai usar a tua vida para fazer a tua obra, a obra da tua igreja expandir. O profeta vai com eles. E eles chegam no Jordão e começam a trabalhar. Cada um deles ali se espalha na beira daquele grande rio. Escolhem ali as madeiras, as árvores e começam a trabalhar. Versículo 4. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortavam madeira. Começaram a cortar a madeira. Cortar madeira não é uma tarefa muito fácil. Cortar madeira é uma tarefa difícil. Eu sei disso porque quando eu era pequeno, eu morava na casa dos meus pais, lá em Vilar dos Teles. A gente tinha um quintal que tinha muita árvore frutífera. Muita, muita, muita. O meu avô, pai do meu pai, ele plantou muita árvore frutífera. A gente tinha coqueiro, abacateiro, manga-espada, goiaba-pera, goiaba vermelha, abacate, mas tinha muita coisa. Até abacaxi a gente tinha no nosso quintal. Tomate. Meu avô plantava muito, gostava muito de plantar. E sucedeu que depois que meu avô faleceu, a gente começou, o terreno começou a ser dividido e as árvores começavam a cair para poder subir a construção. Um pedaço do terreno foi para um irmão, outro pedaço foi para o outro, e outro para o outro. E a nossa casa, uma vez a gente tinha que cortar um pedaço da mangueira. Era um tronco não tão grande. Eu falei: deixa comigo. Me dá um facão aí que eu vou dar conta desse negócio. Meu irmão, é difícil cortar. Eram galhos que eu precisava podar, porque a mangueira dava para cima da casa e a gente queria construir em cima da casa. E a gente precisava podar somente a mangueira. E foi muito difícil. É muito difícil cortar. Fazer a obra de Deus não é fácil, querido. Fazer a obra de Deus é difícil. Porque você tem que ter disposição, você tem que ter vigilância. Lembra lá de Neemias, quando se dispôs a reconstruir os muros, as portas de Jerusalém? Jeremias fala para os trabalhadores que estavam com ele: olha, vigiai, ficai atentos. Na sua mão esquerda, colher de pedreiro. Na sua mão direita, espada, lança, escudo.
que ele estava dizendo com aquilo ali? Olha, vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar, vamos fazer a obra acontecer, mas temos que vigiar, porque o inimigo está perto. Quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, o diabo se levanta, porque o diabo não vai incomodar aquele crente que está paradão. Porque o crente paradão não está mexendo no reino dele. O diabo ele vai investir, vai tentar investir contra aquele crente que quer fazer alguma coisa, o crente que quer trabalhar. Cortar árvore é difícil. Era uma tarefa difícil para eles ali. Fazer a obra para nós aqui é difícil. Vão surgir empecilhos, vão surgir contras, o inimigo vai se levantar, perdão, vai usar pessoas da tua família, vai usar pessoas no teu trabalho, vai usar às vezes pessoas dentro da igreja para tentar te entristecer, para tentar te fazer parar. Mas lembre-se, aquilo que você está fazendo, aquilo que você se propôs no teu coração é para engrandecer o nome do Senhor ou o teu nome? Se for para engrandecer o teu nome, para. Se for para engrandecer o nome do Senhor, continua, porque o Senhor vai te dar bom êxito. Eles começaram a cortar lenha, cortar árvores para poder fazerem as vigas da igreja que eles queriam expandir. E no versículo 5 acontece uma coisa muito interessante. Sucedeu que, enquanto um deles estava derribando uma árvore, o machado dele caiu na água. E ele gritou: "Ai, meu senhor!" Uma atitude de desespero. "Ai, meu Deus!" Porque o machado era emprestado. Imagina você tendo que fazer alguma coisa, uma obra, com alguma coisa que não é tua, é emprestado. Então você tem que ter muito mais diligência, né? Tem pessoas que realmente são assim. Eu sou diligente com as minhas coisas, eu gosto de cuidar das minhas coisas. Quando eu estou usando alguma coisa que não é minha, que é de alguém, eu tenho uma atenção redobrada. A minha diligência é maior, porque eu sei que eu vou ter que prestar conta daquilo ali para aquela pessoa. Um exemplo, eu tenho o meu carro particular. O meu carro particular eu cuido, eu mantenho ele limpo, eu mantenho ele abastecido, eu faço as revisões periódicas, porque eu quero que meu carro continue funcionando bem. Ponto. E eu tenho um carro do trabalho. A empresa me deu uma chave de um carro para mim. Um carro 0 km para você trabalhar. Vai para casa, volta para casa, visita cliente, vai no mercado. É para você trabalhar. Como é que você acha que eu tenho que cuidar daquele carro? Com a mesma diligência ou até mais, porque no dia em que eu tiver que devolver aquele carro, eu vou ter que prestar conta. Aquela pessoa, aquele obreiro que estava ali trabalhando, cortando a árvore, ele estava bem intencionado. Mas aconteceu algum deslize. Alguma coisa estava acontecendo que ele não percebeu. Não acontece do ferro soltar do cabo do machado sem antes ele dar sinal. Ele fica frouxo, você ajeita, né? Quem aqui já teve... Hoje em dia é difícil você ver alguém com uma enxada dentro de casa. Né? Eu aqui dentro da minha casa, por exemplo, não tenho enxada, mas quando eu morava lá no quintal do meu avô, que tinha muita árvore, a gente tinha umas 2, 3 enxadas lá no barracão do quintal. Enxada, enchim, foice e pá, e tinha uma opção de ferramenta. Então, quando uma enxada começava a ficar frouxa, lá embaixo, né, o cabo começa a ficar frouxo dentro do metal, a gente cortava a madeira no meio, abria o cabo por dentro, colocava uma madeira, afundava a madeira, ou botava um prego para a madeira inchar e o metal não soltar da madeira. Então, aquele homem que estava cortando aquela árvore, enquanto ele estava dando os golpes na árvore, enquanto estava cortando a árvore, ele talvez tenha se descuidado aos sinais. E quando ele faz aquele movimento para dar aquele corte, quando ele puxa a mão com força para poder lançar o machado contra a árvore, nesse movimento, o cabo fica na mão dele e o machado voa para dentro da água. Caiu lá dentro da água. Os sinais são importantíssimos. Os sinais são importantíssimos. Eu quero trabalhar na obra do Senhor.
Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero trabalhar, eu quero contribuir, mas tem que ficar atento nos sinais. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua leitura com relação à palavra de Deus? Como é que está a tua assiduidade à igreja? A gente tem que estar atento aos sinais. Hoje é dia de culto, mas estou com uma vontade de ficar em casa. São sinais. Estou com uma vontade de ler a Bíblia, mas também estou com uma preguiça. Olha aí os sinais. Os sinais, eles advertem a gente para que alguma coisa está errada. Como diz o meu tio Samuel, tem alguma coisa errada que não está certa. Você precisa ficar atento aos sinais. Porque senão, se você começar a fazer e não estiver atento aos sinais, vai acontecer o que aconteceu com esse trabalhador, com esse discípulo. O machado solta do cabo e ele cai dentro da água. A ferramenta de trabalho dele agora está inutilizada. A gente começa a fazer uma coisa dentro da igreja e a gente não tem disposição para levar à frente. Ou começa a fazer mal feito, que é pior. Os sinais. Os sinais. E olha que interessante. Olha que interessante. Quando o machado cai dentro da água, que solta da madeira e cai lá dentro do lago, do rio, ele grita desesperado: ai, meu senhor! Sabe por quê? Porque não era dele. Ele iria ter que prestar conta daquele machado para o dono dele. Quando eu e você estamos trabalhando na obra do Senhor, não pense que é pelo teu esforço, não pense que é pela tua sabedoria, não pense que é porque você é o bom, ou você é uma super heroína. Não é. Nós continuamos sendo pecadores. A gente continua sendo pecador, sim. Mas só que Deus dá pra gente dom. O Senhor dá pra gente talento. O Senhor dá pra gente uma vida para servir a Ele. E a gente precisa usar o dom. A gente precisa usar o talento. A gente precisa colocar a nossa vida ao serviço do Senhor. Sabe por quê? Isso são instrumentos. Os dons, os talentos são instrumentos que o Senhor te deu para você cortar a tua árvore. E um dia você vai ter que prestar conta deste instrumento para o dono dele. Não são nossos, são do Senhor. Tudo que temos e somos vem do Senhor. Lembra lá da parábola do servo infiel? Jesus, exemplificando o reino, ele fala de uma parábola em que o Senhor pega 5 talentos e dá para um servo, pega 2 talentos e dá para outro, e pega 1 talento e dá para um terceiro servo. Aquele que ganhou 5 talentos foi lá, pegou o talento, trabalhou, multiplicou, angariou, cresceu, produziu. Aquele que tinha 2 também foi lá, trabalhou um pouquinho e produziu, pouco, mas produziu. Mas aquele que tinha 1 talento, ele falou: vou esconder, vou guardar porque eu conheço meu Senhor, ele é severo, ele vai me cobrar, então é melhor guardar guardadinho aqui para quando ele voltar eu entregar. E aí quando o Senhor da Seara volta, e eles apresentam cada um o seu talento. Olha, Senhor, o Senhor me deu 5 e eu trabalhei. Aleluia, eu pude produzir, eu consegui ser útil. Como é bom ser útil na obra. Como é bom ser útil no reino. Eu consegui ser útil. Está aqui os talentos que eu consegui. E ele devolve para o Senhor, e o Senhor diz: ó, servo bom, servo fiel. E você, e o cara que trouxe 2, trouxe o Senhor, também consegui trazer, eu consegui produzir, está aqui, ó. Dos talentos que o Senhor me deu, eu consegui multiplicar. Estou entregando para o Senhor. E você, meu servo? Ah, meu Senhor, eu tinha tanta coisa para me fazer em casa.
Eu não tive tempo para me envolver nas coisas do reino. Eu não tive tempo para contribuir com o departamento da minha igreja. Eu não tive tempo. Não haverá desculpa, meu amado. Aquele servo foi reprovado. O Senhor te deu dom. O Senhor te deu talento para você investir no reino. São as ferramentas que o Senhor te deu para você cortar a árvore e para expandir, para trazer crescimento. E aí o machado caiu na árvore. Aquilo significa perder a ferramenta. A gente não tem orado? A gente não tem lido a Bíblia? A ferramenta não vai estar boa. Está descuidada. Vai pegar ferrugem. Vai cair na água. Vai ficar guardada lá no sótão, no porão, no quartinho da bagunça. E a gente precisa se lembrar que a gente vai ter que prestar conta dessas ferramentas para o dono delas. Aquele trabalhador, ele clamou: ai, meu Senhor, nessa noite eu quero te convidar. A tua ferramenta caiu na água? A tua ferramenta está enferrujada? A tua ferramenta está inapropriada para usar? Ai, meu Senhor. Eu quero te convidar nesta noite para você clamar junto comigo a Deus. E a gente possa dizer: ai, Senhor, eu não sei onde é que eu coloquei minha ferramenta. Eu não sei o que eu fiz com a ferramenta que o Senhor me deu. Mas como aquele servo que clamou, que pediu ajuda, nós também podemos fazer isso. Você deve clamar ao Senhor. Você deve orar ao Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Traz de volta a ferramenta. Traz de volta o primeiro amor. Traz de volta a unção. Traz de volta o dom. Traz de volta o talento. Traz de volta. Eu quero contribuir. Eu quero trabalhar. Ai, Senhor, clame. Rasga o teu coração. Deixa o teu orgulho de lado e rasga o teu coração diante do Senhor nessa noite. Aí, o Eliseu pergunta para ele: onde é que foi que caiu? Cadê? Mostra onde caiu. É preciso você reconhecer aonde foi que você deixou a ferramenta cair. O que aconteceu? Ele poderia dizer, aquele homem que estava cortando a árvore, dizia: mas porque ele me deu uma ferramenta em que o ferro estava frouxo, a madeira estava gasta, ou a madeira inapropriada. A gente tem mania de colocar a culpa nos outros. Minha ferramenta está guardada porque não me deram oportunidade. A minha fé, por quê? Não. É você e Deus. É você e o Senhor. Caiu ali, ó. A minha ferramenta caiu ali, ó. Ele mostra para o homem de Deus aonde foi que ele deixou para trás a sua ferramenta. Onde foi que ele começou a perder o seu instrumento de trabalho na obra? Quando ele reconhece, quando nós reconhecermos, o milagre vai acontecer. Eliseu pega um pedaço de pau
e joga em cima, aonde o machado tinha afundado. Oh, meu Deus! O machado começa a flutuar, tremendo. O ferro vence a gravidade. O ferro vence as impossibilidades. Talvez você tenha dito já para você mesmo ou para alguém: eu não vou mais fazer de novo, eu já estou velho, eu estou cansado, eu não sirvo mais para isso. Vença as impossibilidades. O ferro flutuou. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode. Deus vai fazer. O ferro flutuou. Deus vai trazer de volta. O impossível vai acontecer em nome de Jesus. E aí a parte mais legal de todo esse contexto: o ferro flutua sobre a água, como se fosse uma folha, como se fosse um graveto, flutuando sobre a água. O profeta poderia ter dito para ele: machado, vem aqui. O machado ia voar, porque ele fez aquilo ali no poder de Deus. O machado poderia flutuar até chegar na mão do obreiro. Tem mais uma lição para a gente aqui. Versículo 6. Perguntou o homem de Deus: aonde o machado caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali e fez flutuar o machado, o ferro. Versículo 7. E lhe disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Essa atitude que Eliseu tomou aqui por último, e que o obreiro, aquele crente que queria fazer a obra, mas estava sem a sua ferramenta, Eliseu falou: olha, tá aí, ó, o teu instrumento. Estende a tua mão, pega. O machado estava flutuando sobre a água. Aquele homem precisou se abaixar. Ele se ajoelha às margens do Rio Jordão. Ele estende a sua mão. Aqui a Bíblia diz: ele estendeu a mão. Ele foi atrás, abaixado, ajoelhado. E ele abaixado, ajoelhado, ele consegue pegar o machado. O que eu entendo com isso? Se você quer recuperar o teu instrumento, a unção, o dom, o talento, você precisa se humilhar. Tem que se ajoelhar diante de Deus. Tem que quebrantar o coração, tem que quebrar o teu orgulho. Tem que se curvar diante do Senhor. E aí você vai conseguir trazer de volta esse instrumento maravilhoso que Deus te deu. Você precisa se humilhar. Nós precisamos nos humilhar. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aquele homem, o relato ele para aqui. A partir do versículo 8, a gente vê uma outra situação, mas o relato, eu quero aqui me permitir imaginar que aquele homem pega o machado que não era dele, que ele ia ter que prestar conta para o dono. Ele coloca de novo na madeira. Ele conserta a ferramenta. Ele seca ela na sua roupa, na sua veste. Ele afia ela, afia o machado. Ele olha para o trabalho a ser feito e ele volta a trabalhar com alegria.
É assim que o Senhor vai fazer com a gente. A gente vai pegar a unção, a gente vai pegar o dom, a gente vai pegar o talento que o Senhor nos deu, a gente vai arrumar, a gente vai se consagrar, aleluia, a gente vai orar, a gente vai buscar o Senhor, a gente vai se entregar para Deus de todo o nosso coração para fazer a obra. E a gente vai ver a obra que tem que ser feita e nós vamos fazer a obra do Senhor. O Senhor faz milagre. Você não pode parar. Você não pode desistir. O que você pode fazer, e você vai fazer em nome de Jesus, é se humilhar diante do Senhor. E o Senhor vai exaltar a tua vida, meu irmão. O Senhor vai te exaltar. Você vai trabalhar, você vai produzir, e o nome do Senhor será louvado na tua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Como é que está aí a tua ferramenta? Está afiada? Como é que está a tua ferramenta? Ela tem sido útil? Ou você está segurando apenas no cabo e o ferro está lá guardado, enferrujado, cego, sem ser utilizado? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Vamos rasgar o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração aqui e colocar diante do Senhor a nossa serventia. Colocar diante do Senhor dons e talentos e vamos contribuir para o reino. Vamos avançar em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor nessa hora em nome de Jesus. Paizinho querido, louvado seja o teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, servos do Senhor, crentes, discípulos, como aqueles discípulos dos profetas. Nós somos os discípulos deste tempo. Pai amado, há muito tempo nós temos visto a tua obra e há tanta coisa por fazer, há tanto que se fazer. Mas a gente fica esperando o pastor. Só que às vezes a gente fica esperando o líder do departamento tomar uma iniciativa. Às vezes a gente fica esperando o irmão do lado porque talvez ele seja mais talentoso que eu. Ô Senhor, muda a nossa visão. Muda a nossa visão, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca na nossa vida nessa hora e muda completamente a nossa visão com relação à tua obra. Que seja eu a colocar a minha vida à disposição. Que sejamos, ó Pai amado, verdadeiramente úteis no teu reino. Que nós possamos olhar e ver o trabalho que precisa ser feito e antes de ser convidado, que eu me disponha. Antes de eu pensar no meu próximo, que eu esteja na frente. Para que o teu nome seja glorificado, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai amado, por nós permitirmos que o instrumento que o Senhor nos deu, os dons, os talentos, a unção que o Senhor derramou sobre a nossa vida, que nós tenhamos guardado ela dentro do armário, no baú, numa caixa de ferramenta, como se fosse nosso. A gente tratou de qualquer jeito. A gente não pode tratar de qualquer jeito alguma coisa que a gente vai ter que prestar conta. Nós não podemos tratar de qualquer jeito alguma coisa que nos foi emprestado. E a gente vai ter que prestar conta para quem de fato é o dono. Quem é o dono do dom? Quem é o dono do talento? Quem é o dono da unção? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós queremos nesta noite nos humilhar diante do Senhor e dizer da nossa imperfeição,
do nosso descuidado, do nosso egocentrismo, quando nós escolhemos primeiro as nossas coisas em detrimento das tuas. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Paizinho. Queremos abrir as nossas mãos nesta hora simbolicamente, abrindo as nossas mãos para receber de volta aquilo que se perdeu. Aquele que orava com fervor, acende o fogo no coração dele, Pai. Derrama, Pai amado, em nome de Jesus, um desejo desenfreado para orar, para buscar a Tua face em oração, maior do que antes. Aquele que pregava, Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria para quando abrirmos a palavra, nós enxergarmos o texto, o Senhor trazer à nossa mente, ao nosso coração, palavras de edificação para abençoar as vidas. Deus, aquele que contribuía, aquele que colocava a mão na seara, aquele que se dispunha, Deus amado, traz isso tudo de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te clamamos, para que teu reino cresça, para que, assim como aqueles servos, os discípulos dos profetas, que olharam para a sua igreja, olharam para o seu templo e disseram: isso aqui está pequeno demais, e nós podemos contribuir. Pai amado, quantas pessoas precisam entrar pelas portas das nossas igrejas, e a gente fica esperando que os nossos pastores, através da sua pregação, façam todo o trabalho sozinho. Usa a nossa vida, Deus. Usa a nossa vida. Leva a gente até a margem do Jordão para cortar lenha, Senhor. Nós queremos ser úteis. Nós queremos ser úteis. Usa a tua igreja. Usa a vida do meu irmão. Usa a vida dessa minha querida irmã para a glória do teu nome. Faz um milagre nesta noite, Senhor. O machado flutuou na água, Deus. Aleluia. Parecia impossível. Assim como parece ser impossível voltar aquele dom, aquele talento, aquela paixão, traz de volta. Senhor, aleluia, traz de volta. Meu irmão, minha irmã, o teu machado está flutuando na tua frente esta noite. A tua ferramenta está sendo colocada à tua disposição novamente. Aquilo que se perdeu, o Senhor está trazendo de volta. Estende a tua mão, querido. Em nome de Jesus, pega com fé aquilo que o Senhor está trazendo de volta para a tua vida e usa para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite reunidos em teu nome. Nos abençoe, nos fortaleça. Fortaleça os nossos pastores, os nossos líderes. Unge, ó Pai amado, cada vez mais, com sabedoria, com amor, para que o teu nome seja glorificado. Assim te oramos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Segura o teu machado aí. Vamos para a beira do Jordão e vamos trabalhar em nome de Jesus. Amém? Você é especial para Deus. Você é útil. Você é precioso, você é preciosa na obra do Senhor. Dispõe-te. Coloca a tua vida à disposição do reino, que o Senhor vai te abençoar rica e abundantemente. Amém? Deus nos abençoe, abençoe a vida dos nossos pastores, pastor Vanderlei, pastor Lélio, homens de Deus, abençoadores das nossas vidas.
né? Que sejam cada vez mais usados pelo Senhor para nos abençoar. E Deus abençoe a nossa igreja, a nossa vida, a nossa comunhão uns com os outros. Abençoe os nossos irmãos lá de Campo Grande, né? O irmão José, que é o pai da nossa irmã Ítala, o sogro do Samuelzinho, né? Um irmão querido, um amigo querido, que Deus possa abençoar a sua vida, o ministério lá na igreja, em nome de Jesus. Uma noite abençoada a todos, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.